e pedindo a Ele uma palavra para a noite deste dia, o Senhor trouxe este texto de forma muito forte ao nosso coração, e nós sentimos a direção do Espírito Santo de Deus de estar compartilhando essa palavra com as amadas irmãs e com a amada igreja na noite deste dia. O Senhor quer nos ensinar alguns princípios, ou talvez nos lembrar de suma importância para a nossa vida espiritual. Eu creio que seria uma incoerência, um erro muito grande de minha parte iniciar esta mensagem através do Espírito Santo de Deus perguntando à amada igreja quem é que precisa de um milagre da parte de Deus. Pois eu quero crer que todos nós que aqui estamos, em alguma área da nossa vida, nós precisamos do agir, da ação, do sobrenatural da parte do Senhor sobre nós, seja em nossa vida espiritual, ministerial, familiar, financeira, profissional, na saúde, causas que estão na justiça, conflitos familiares, enfim. Eu quero crer que todos nós precisamos da ação de Deus e do milagre sobre as nossas vidas. Mas a grande questão é como alcançar estes milagres, como vivenciar estes milagres, como atrair estes milagres da parte do Senhor. O Senhor quer nos ensinar, ou provavelmente nos lembrar, este que talvez seja o caminho mais excelente para que possamos vivenciar, tomar posse e atrair milagres da parte de Deus. Talvez alguém já esteja se perguntando: mas pastor, que caminho é este? Este caminho é muito fácil de ser entendido e compreendido. E eu creio que este caminho tem tudo a ver com o que se diz respeito ao círculo de oração. Pois este caminho se chama exatamente oração. Para pelo menos 2, 3 irmãos, diga oração. Eu não sei se você já percebeu, mas orar não é fácil. Você já prestou atenção que quando você dobra o teu joelho para falar com Deus, logo o cansaço vem, o sono, você começa a bocejar, você sente aquele peso, você até se prostra diante do Senhor com a expectativa de ficar horas diante da presença dele, mas você não aguenta ficar 2 minutos de joelho. Por quê? Por que orar não é fácil? Porque nós temos um inimigo, nós temos um adversário, e a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A tua luta não é contra o teu esposo, contra a tua esposa, contra os teus filhos, contra os teus pais, contra os teus irmãos, não. A nossa luta é contra os principados e potestades, é contra Satanás, é contra os demônios. E sendo ele o nosso adversário, entenda esta verdade: o inimigo tem se levantado e lutado 24 horas por dia contra as nossas vidas, para que não venhamos nos prostrar diante da presença de Deus, para que não venhamos ficar tempos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que a oração ainda é a chave da vitória da igreja. O inimigo ainda sabe que a
fala com Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E esta é uma verdade nua e crua. Até porque muçulmanos oram 5 vezes ao dia, judeus oram 3 vezes ao dia, budistas oram 13 vezes ao dia, sensionistas oram 18 vezes ao dia. E nós que temos o conhecimento da verdade e a palavra que irá nos levar para o céu de glória, quantas vezes por dia que nós temos tirado para falar com Deus? Aí tem pessoas que se dizem ser crentes, mas não ora quando vai dormir, não ora quando acorda, não ora quando vai comer, não ora pela sua família, não ora pelo esposo, não ora pela esposa, não ora pelos filhos, não ora pelos pais, não ora pela igreja, não ora pelo pastor da igreja, não ora pela família do pastor, não ora pelos grupos organizados, não ora pelos irmãos, não ora para nada. Aí quando as coisas apertam, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Mas talvez alguém diga: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe como o meu dia é corrido. Eu não tenho tempo para orar. Existem pessoas que dizem que não tem tempo para orar, mas eu também estou para dizer que esta deve ser a desculpa mais esfarrapada de nossa geração. Porque tem crente que diz: eu não tenho tempo para orar, mas tempo para entrar no Facebook tem, mas tempo para ficar no WhatsApp tem, tempo para ficar no Twitter tem, tempo para ver novela tem, tempo para buscar as coisas que são da terra tem. Mas esta história vai mudar. Ai, araba, sobe lá. Só quem acredita nesta verdade, jogue a mão para o céu e dê um brado de glória a Deus. E aleluia. Sobre a palavra oração, nós temos muito para aprender nesta noite. Quer ver algo? Oração. Vamos tirar a letra O, vai ficar o quê? Ração. Eu vou aprender que oração é alimento. Fique muitos dias sem se alimentar, você vai perder as forças, vai se enfraquecer, vai se debilitar. A mesma coisa acontece na vida do crente que não ora. Ele fica raquítico, anêmico, fraco espiritualmente falando, e logo se torna uma presa fácil do diabo. Mas o crente que ora, ele é diferente, porque o crente que ora, ele é alimentado pela presença de Deus sobre a sua vida. O crente que ora, ele sente Deus, ele é sensível à voz de Deus, ele se enche de Deus. Mas se nós tirarmos a letra O e a letra R, vai ficar o quê? Ação. Em todo tempo nós devemos orar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar, sem parar. Mas há momentos também que nós precisamos agir, porque tem crente que ora, mas nunca age, nunca sai do lugar, fica as bênçãos esperando no céu. Meu irmão, você precisa entender que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, mas aquilo que você não pode fazer, é aí que Deus entra em ação para te dar vitória e operar um grande milagre na tua vida. Mas se nós tirarmos a letra O, a letra R, a letra A, vai ficar o quê? São. Crente que ora,
gaguejando, vem para a igreja, parece que chupou limão o dia inteiro, cara de delegado. Não, o crente que ora, ele é diferente. O crente que ora, ele é são. A luta pode estar grande, a prova pode estar difícil, os vendavais podem ser contrários, mas um crente que ora, ele não desanima, pois a sua fé está firmada no Senhor, e ele tem a plena convicção que prontamente a sua vitória virá daquele que fez os céus e a terra. Uma outra verdade que nós precisamos entender sobre a oração, que oração não é dom. Outro dia eu fui ministrar em uma igreja, e eu escutava uma irmã profetizando para o irmão, e ela dizia assim: irmão, receba agora o dom da oração. Eu fiquei me perguntando aonde é que existe o dom da oração, porque até hoje eu não encontrei na Bíblia algo concernente ao dom de orar. Porque oração não é uma questão de dom, é uma questão de prática. Existem pessoas que não conseguem orar porque não praticam a oração. Mas se você fizer um compromisso a partir de hoje: Senhor, amanhã eu começo a orar 5 minutos. Daqui a pouco 5 vai ser pouco, porque falar com Deus é muito bom. Daqui a pouco você está orando 10, 15, meia hora, 1 hora, porque quanto mais você orar, mais o Espírito Santo de Deus vai te levar, oh aleluia, a uma vida de intimidade e oração diante da presença de Deus. Aí quando nós olhamos para a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós iremos entender e compreender que muitos homens e mulheres de Deus venceram, conquistaram, triunfaram, porque praticavam a oração. Poderíamos falar de Chaves, que através de uma oração Deus mudou a história da sua vida, transformando a maldição em bênção. Poderíamos falar de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e nós sabemos o que Deus fez na vida dele dentro da cova dos leões. Poderíamos falar da irmã Ana, que ora dentro do templo, e Deus abre a sua madre e cura ela de sua esterilidade, dando a ela o filho da promessa. A Bíblia está recheada de homens e mulheres que praticavam a oração. Porém, quando nós olhamos do Gênesis ao Apocalipse, você sabe quem é o nosso maior exemplo de uma vida prática na oração? Não é Davi, não é Moisés, não é Abraão, não é Isaías, não é Jeremias, não. O nosso maior exemplo de uma vida de oração se chama Jesus. Diga Jesus. Jesus. Dá uma cutucada no teu irmão e diga: Jesus. Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Messias, é o esperado, é o desejado das nações. Ai, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Porém, a Bíblia nos mostra diversos textos de Jesus orando pela manhã, outrora à tarde, à noite, muitas vezes pela madrugada. Jesus não deixava passar um dia sem se comunicar com o Pai. Jesus não deixava passar um dia sem se prostrar diante da presença do Pai e falar com Ele através da oração. Agora vamos pensar, sendo Ele o Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus, orava todos os dias. Quanto mais nós precisamos ter e manter uma vida de oração. Dá mais uma cutucada neste teu irmão e diga: quanto mais nós.
Há um despertar de Deus aqui nesta noite. Vidas vão voltar a clamar pelas madrugadas. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Pai, vidas vão voltar a tirar tempo para buscar a face do Senhor. Aí nós vamos chegar no capítulo 11, no texto onde nós acabamos de ler, aonde diz que, tendo Jesus acabado de orar, um dos seus discípulos se aproxima e faz um pedido para o Senhor. E o pedido é: nos ensine a orar. Eu te imploro, eu te rogo, nos ensine a orar. Os discípulos por algumas vezes indagaram ao Senhor, mas este é um dos únicos pedidos que os discípulos fazem para Jesus. E que pedido é este? Nos ensine a orar. Quando eu me deparei com isso me chamou a atenção. Isso aqui me atraiu. Isso aqui mexeu com as minhas estruturas espirituais. Isso aqui me revolucionou por dentro. Até porque Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade, e ele já começa orando por 40 dias no deserto. Logo depois, ele passa uma noite inteira em oração para que pudesse ser direcionado pelo Espírito Santo para escolher 12 homens que estariam lado a lado com ele e seriam discipulados por ele. Logo, nós vamos entender e compreender que os discípulos se tornam testemunhas de todo o ministério terreno de Jesus na face da terra. Nós iremos compreender que os discípulos se tornam testemunhas vivas e oculares de todos os milagres realizados por Jesus enquanto esteve nesta terra. Tá vendo? Eles estavam com Jesus em Caná da Galileia. Quando o vinho da festa acaba, os noivos entram em desespero, em pânico, não sabem o que fazer. Vergonha. Mas quem estava presente? Jesus. O problema é levado até ele. Ele se depara com algumas talhas ao qual os judeus usavam nos dias da purificação. Ele manda encher de água. Ele manda pegar daquela água e diz: agora leve para o mestre Sala experimentar. E quando ele vai beber, já não era mais água, era vinho. E a Bíblia diz que o Senhor realiza o seu primeiro milagre nas bodas de um casamento em Caná da Galileia. E quem estava lá? Os discípulos estavam lá. Eles viram. Eles estavam andando com Jesus quando ele vai passando próximo ao tanque de Betesda, e lá viu um homem que há 38 anos estava prostrado. Mas eles viram Jesus passar, olhar para o homem e dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda. E na mesma hora o homem sair andando para a glória de Deus. Eles viram Jesus dar vista aos cegos, fazer mudo falar, o surdo ouvir. Eles viram Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, principal da sinagoga. Eles viram Jesus chegar na frente do túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, frio, enfaixado. Mas eles ouviram Jesus dizer: tirem a pedra. E quando tiraram a pedra, eles ouviram Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto receber vida, porque ele tinha dito para Marta e Maria: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Os discípulos viram. Eles viram Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, elevar aos céus, dar graças ao Pai e alimentar uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas. Os discípulos viram.
irmãos acham que se eu tivesse tido a oportunidade de estar no lugar de um destes discípulos, ou no lugar deste discípulo, os irmãos acham que eu ia pedir para Jesus: Senhor, me ensine a orar? Jamais. Talvez esse seria o meu último pedido. Talvez eu nem pediria isso. Talvez eu ia pedir: Senhor, me ensine a transformar a água em vinho. Senhor, me ensine a cuspir no chão, a fazer um lodo, colocar no olho do cego e dizer: vai, lava-te no tanque de Siloé, porque você vai ser curado desse teu mal. Senhor, me ensina a ressuscitar mortos, a levantar paralítico, me ensina a andar por cima das águas, a acalmar a tempestade, me ensina a multiplicar pães e peixes. Provavelmente, pastor Nilo, este seria um dos meus pedidos para o Senhor. Mas os discípulos nunca pediram isso. O único pedido dos discípulos foi: Senhor, nos ensine a orar. Deus, nos ensine e nos ajude a orar. Nos ensine a orar. Por quê? Porque que este foi um dos únicos pedidos feitos pelos discípulos. Antes de lhes responder o porquê, eu preciso lhe dizer que Jesus tinha um grande prazer. E sabe qual era o maior prazer de Jesus? Era orar, mas orar sozinho. Diga assim: o maior prazer de Jesus era orar, mas orar sozinho. Talvez você já ouviu isso, o Espírito de Deus só quer te lembrar. Talvez você nunca ouviu isso, então Ele quer te ensinar nessa noite. Pois rara, mas muito rara foram as vezes que Jesus orou com seus discípulos. Ele orava sozinho. Se não vejamos Mateus 14, 23, diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Estava sozinho. Marcos 1,35: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Quem se levantou foi Jesus. Não foi Jesus com seus discípulos, mais uma vez sozinho. Lucas 6,12: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quem subiu foi Jesus, não foi Jesus com seus discípulos. Reparem que quando ele chamava os discípulos para a oração, ele sempre dizia: fiquem aqui, porque eu vou ali orar. Era sempre sozinho, até porque oração é um assunto privado. Oração é um assunto particular entre você e Deus, entre Deus e você. Mas pastor, é errado orar com os irmãos? É errado orar sozinho? Jamais. É bíblico. Orai uns pelos outros. A Bíblia diz que constantemente a igreja primitiva se reunia para comungarem juntos na oração. Este negócio é de Deus. Porém, o que Deus quer nos ensinar nesta noite é que quando nós oramos sozinhos, quando nós oramos em grupo com os nossos irmãos, nós fortalecemos os nossos irmãos. Mas quando oramos sozinhos, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Eu vou repetir esta verdade: quando eu oro em grupo, eu fortaleço meu irmão. Mas quando eu oro sozinho, eu sou fortalecido pelo Senhor. É naquela hora que você
os teus pais, teus filhos não estão nem aí para você, é naquela hora que você se sente só neste mundo, é que existe um Deus que tem olhos como chama de fogo, e Ele contempla todos os moradores da terra. Ele estará te vendo e não vai só te ver, Ele vai te ouvir e não vai só te ouvir também não. Ele vai estender as mãos para você, Ele vai levantar o que está caído, Ele vai alegrar o que está triste, Ele vai animar o desanimado, Ele vai curar o enfermo, Ele vai operar com a sua presença. Só quem sente Ele aqui. Não pare de orar. A tua oração tem chegado diante das narinas do Senhor, e Ele tem resposta, tem vitória, tem portas abertas, tem milagre acontecendo. Quantos podem jogar as mãos para os céus e dar um prato de glória nesta noite? Ele não te deixa só, Ele não abre mão de você, Ele não vai te deixar no olho da rua, Ele está contigo. Eu já sinto a glória dele, eu já sinto a presença dele. É noite de renovo, é noite de restauração, é noite de fortalecimento espiritual, é noite onde eu vejo Deus pegando crentes aqui pela sua mão direita, pegando crentes lá de baixo e colocando para cima. Você chegou aqui rastejando, mas graças a Deus que você veio. É por isso que Ele te coloca de pé. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. É por isso que Ele está tratando de nós aqui nesta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 6, verso 5. Porque é um princípio ensinado por Jesus muito importante em relação à oração. Os discípulos estão pedindo: Senhor, nos ensine a orar, e Jesus vai ensinar. Mas só a parte A deste texto, Jesus olha para os discípulos e diz assim, a minha versão está assim, ó: mas tu, quando orares. Jesus dizendo para os seus discípulos: mas tu, quando orares. Repita por gentileza: mas tu, quando orares. Olha agora para este momento que Deus colocou para o seu lado. Aponte o seu dedo de profeta para